Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta, Ponto de Vista. Hoje falando sobre ficha limpa. Doutor Rodrigo, então vejamos, numa situação hipotética, né, se nós temos um determinado governador que tem a maioria dos deputados a seu favor, que são mantidos por algum outro mecanismo de uma política já viciada, né, não republicana. E vamos dizer o seguinte, que esses deputados votam com ele. Independente do número de CPIs que existam, pedidos e tal, essas CPIs elas não conseguem alcançar, elas não conseguem aparecer, elas não conseguem surgir. Esse candidato vai aparecer como ficha limpa o tempo todo, sendo que a questão ética, que foi o princípio da lei, ela não consegue ser aplicada porque existem outros mecanismos que impedem, inclusive dos meios de comunicação, que dão uma blindada no candidato. Há alguma possibilidade de se resolver isso? O senhor vê como resolver essa questão? Eu vejo da seguinte forma, Wilson, o que há necessidade, nesses casos, é de uma evolução institucional dos instrumentos republicanos que nós temos no Estado brasileiro para apurar as faltas, as ilegalidades, as infrações que os indivíduos, em tese, praticam. O que eu defendo nesses casos é buscar o princípio da universalização das investigações, sob a seguinte perspectiva: se uma determinada instituição ou um determinado mecanismo estatal não consegue evidenciar uma falha ou uma infração, uma quebra de decoro de algum parlamentar ou de algum político, nós temos outros caminhos que assim pode-se usar. Se uma CPI não consegue, evidentemente, buscar essa constatação de uma infração, nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos os órgãos da Receita. O que deve-se tomar cuidado é que, em alguns casos, todos esses organismos podem estar viciados do ponto de vista da comunicação e de um discurso manipulador. Portanto, a questão que se coloca é avanço e amadurecimento institucional, e isso acontece com o amadurecimento da democracia. E o senhor considera a internet um instrumento precioso nesse caminho? Sim, considero, embora a internet ainda se revele um instrumento um tanto anárquico, com excesso de liberdade e pouca segurança, o espaço privado acaba ganhando foros de espaço público, e esse é o inconveniente da internet. Ela tem um papel importante porque a internet consegue estabelecer um padrão crítico massificado. A gente verifica que problemas de consumo hoje se resolvem rapidamente pela internet. Quando uma empresa sofre críticas em determinadas redes sociais, em determinadas comunidades da internet, automaticamente aquela empresa corrige a distorção com medo de perder seus clientes, com medo de perder margem de atuação de consumo. Ok, e o Ficha Limpa, como que anda essa relação? O que está acontecendo hoje no Ficha Limpa, que a gente ouve toda hora o Supremo se manifestando a respeito disso? Sim. O que nós temos de atualidade, em que pé está o Ficha Limpa? No Supremo Tribunal Federal nós temos duas ações questionando a sua constitucionalidade. Existe uma primeira ação que já foi julgada, revendo uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que afastou a incidência da lei da Ficha Limpa para a eleição de 2010. Dizendo que ela não iria prejudicar aqueles candidatos que já vinham participando do processo eleitoral desde o começo do ano, né? E essa decisão foi encabeçada pelo ministro Luiz Fux, que ocupou uma vaga do Supremo e automaticamente desempatou essa discussão. E outra questão que o Supremo discute hoje é a sua constitucionalidade do ponto de vista substancial. Se de fato essa lei ela é aplicável no Brasil como um todo, se ela foi legitimada do ponto de vista procedimental e de seu conteúdo, se seu conteúdo está de acordo com os preceitos constitucionais. Tá, então vamos ver agora para esse processo eleitoral, esse que nós vamos ter em 2012. Tá? O que nós temos da ficha limpa para esse processo? Quem são aqueles que não... que tipo de problema um candidato teria para que não se torne elegível? Sim. Atualmente, a lei da ficha limpa é aplicável, não há nenhuma medida liminar do Supremo que suspende a sua eficácia, ela é presumivelmente constitucional hoje. No entanto, até as próximas eleições, o Supremo será instado a decidir e estabelecer uma uniformização quanto à sua interpretação, quanto à sua aplicação em todo o cenário nacional. Portanto, agora, quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal para que nós tenhamos um padrão de segurança nas próximas eleições.
uma denúncia que seja que aconteça agora, por exemplo, nós estamos no mês de dezembro, uma denúncia ocorrida agora para o processo eleitoral do ano que vem, precisa haver a comprovação, encerrar o processo inteiro, ou se precisa ter o julgamento em primeira e segunda instância, é isso que ficou na ficha limpa? A lei da ficha limpa exige que tenha condenação por órgão colegiado. Significa dizer o seguinte, não basta uma decisão de uma autoridade julgadora monocrática. Então, um juiz de primeiro grau não tem autoridade suficiente para tornar um indivíduo maculado pela lei da ficha limpa. Seria necessário que pelo menos um Tribunal de Justiça ou um outro órgão colegiado, como o Tribunal de Contas ou uma CPI, que é um órgão colegiado, delibere a respeito daquela infração. A gente sabe que os tribunais locais, eles decidem de forma colegiada, mas as suas decisões ainda cabe recurso, sobretudo com efeito suspensivo para as instâncias extraordinárias e especiais, como STJ e Supremo. O fato de tramitar esses recursos no Supremo e no STJ não afasta a incidência da ficha limpa. Por quê? Porque nos tribunais dos estados já há uma condenação por órgão colegiado. Portanto, o padrão para estabelecer o que é ficha limpa não é trânsito em julgado em definitivo, mas basta uma condenação por órgão colegiado. Ok, então nós temos aqui na nossa região, é comum a gente ver na mídia que tal candidato ele está inelegível por um determinado período de tempo. Isso significa que realmente estão inelegíveis? Sim, a inelegibilidade é um instituto mais amplo que a lei da ficha limpa. Existem vários critérios de inelegibilidade. Um deles é a ficha limpa. Sei. E o que outros critérios poderiam, dá para resumir isso? O que outros critérios tirariam a elegibilidade de alguém, de algum candidato? Sim, o candidato pode deixar de ser elegível por manter vínculo de parentesco com um candidato que já ocupa um cargo, ou por não cumprir as condições mínimas de filiação partidária e de alistamento eleitoral, enfim, são uma série de requisitos que a lei traz para que o indivíduo tenha capacidade eleitoral passiva, ou seja, possa receber votos. A ficha limpa, então, ele centra o foco na questão da ética. Da ética e da moralidade, na política. Sim. Ok. Doutor Arteiro, nós agradecemos a tua presença, o ponto de vista fica por aqui e, por favor, o senhor possa se despedir com comentário que resuma o que o senhor queira falar. Muito obrigado, Wilson. Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, discutindo a lei da ficha limpa, um tema tão importante e que toda a população merece saber e merece ter consciência de como ela deve ser aplicada. Eu me coloco à disposição sempre, já que esses debates são muito profícuos, muito frutíferos para nós e para toda a sociedade. Ponto de vista agradece e até o próximo programa.